Eita, gente, o Banco do Brasil escorregou de novo, hein? Chifrudos, a situação do bebê não tá fácil, não. Vamos lá ver o balanço do primeiro TRI de 26. Fala pessoal, aqui é o Boizão e sejam muito bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje a gente vai direto ao ponto para destrinchar os resultados desse primeiro trimestre de 2026 do Banco do Brasil. E já vou logo avisando, para quem acompanha os números de perto, deu para ver que o banco pegou uma baita de uma colheita ruim nessa temporada, né? Vamos entender juntos o que exatamente deu errado nessa história toda. A grande pergunta que vai guiar a nossa análise de hoje é bem simples, mas super intrigante. Por que, afinal, os lucros do Banco do Brasil estão afundando de novo, mesmo com o banco batendo recordes de tamanho? É uma contradição enorme, não é mesmo? A gente tem uma instituição com uma escala literalmente gigantesca, mas o resultado que sobra lá no final da linha está encolhendo. E o segredo desse mistério está muito bem escondido nos detalhes das operações de crédito. Bom, indo direto para a nossa primeira parte, altas receitas e lucros afundando, aquele abismo entre a margem bruta e as provisões. O mais curioso aqui é que, num primeiro olhar, a foto financeira do banco nem parece tão feia assim. Dá uma olhada nisso. 27,4 bilhões de reais. Essa foi a margem financeira bruta que o banco alcançou. Ou seja, a instituição conseguiu sim gerar uma receita super robusta no período. Para se ter uma ideia, as operações de crédito cresceram 10,5% e o resultado da tesouraria subiu impressionantes 23%. A receita com serviços também acompanhou o ritmo. Então a máquina de fazer dinheiro continua girando e faturando muito alto. Mas aí vem aquele verdadeiro choque de realidade. 19 bilhões, sim, 19 bilhões de reais foi o custo do crédito no trimestre. É uma quantia simplesmente esmagadora que foi literalmente engolida pelas provisões contra calotes. Pensa nisso como um greno gigantesco no meio da sala, sugando quase toda aquela receita maravilhosa da margem bruta que a gente acabou de ver. E a consequência desse dreno é super pesada. O lucro ajustado do banco inteiro foi de apenas 3,4 bilhões. Agora prestem atenção num detalhe. Se a gente olhar só para o resultado das subsidiárias, como a BB Seguridade e o BB Investimentos, elas sozinhas geraram 3,8 bilhões de lucro. A matemática não mente, né? As subsidiárias estão lucrando mais do que o banco inteiro. Isso basicamente significa que o segmento principal de crédito está operando no vermelho. É como se as subsidiárias estivessem sozinhas segurando a fazenda de pé, enquanto o negócio principal só sangra. Entrando agora na nossa segunda parte, a inadimplência do agronegócio. Os pastos lamacentos na carteira de crédito. Vamos entender melhor como todo esse dinheiro está dividido lá dentro. O banco tem uma carteira de crédito colossal de 1,3 trilhão de reais. E ela é dividida de um jeito bem interessante em 3 fatias praticamente iguais. 1/3 para a pessoa física, 1/3 para a pessoa jurídica e 1/3 inteirinho focado no agronegócio. Entender essa divisão igualitária é fundamental para a gente sacar de onde está vindo o verdadeiro risco da instituição neste momento. E o que assusta de verdade nessa exposição é a velocidade que as coisas estão piorando. A inadimplência acima de 90 dias lá no agronegócio simplesmente disparou, batendo a casa dos 6,22%. E tem mais. Logo nesse primeiro trimestre de 2026, o banco tomou na cabeça 162 novos processos de recuperação judicial vindos do agro. E só no mês de abril, mais 61 processos entraram na conta. É uma verdadeira avalanche de recuperações judiciais no campo e é exatamente isso que está forçando o banco a criar aquelas provisões gigantescas. Para colocar isso numa perspectiva bem clara, o custo de crédito do Banco do Brasil chegou a 5,78% em relação ao tamanho total da carteira. Enquanto isso, a média dos outros grandes bancos do mercado fica ali bem confortável entre 2% e 3%. Ou seja, a qualidade do crédito do banco está excepcionalmente ruim no momento. Está descolada do próprio histórico deles e completamente fora da média do setor financeiro. O que nos leva à parte 3, a seca de dividendos, o corte no retorno aos acionistas. Porque com a inadimplência subindo desse jeito, a pergunta que não quer calar é: como é que isso afeta o bolso de quem tem as ações na carteira? Bom, a realidade bateu na porta e exigiu uma revisão bem amarga nas projeções para o ano. Antes, o banco estimava lucrar entre 22 e 26 bilhões, com provisões na casa dos 53 a 58 bilhões. Só que agora eles tiveram que jogar a expectativa de custo de crédito lá para cima, para a faixa de 65 a 70 bilhões de reais. Com essa verdadeira pancada nas provisões, não teve jeito. A projeção de lucro foi cortada na carne, caindo para uma janela bem mais modesta, entre 18 e 22 bilhões. E o reflexo disso no nosso bolso é imediato.
O banco anunciou um pagamento minúsculo, que, já descontando os impostos, dá míseros 6 centavos por ação. A famosa Datacom, que é o limite para ter o papel e garantir o provento, foi 1º de junho, com o pagamento caindo no dia 11 de junho. O recado que os dados estão passando é cristalino, pessoal. Para quem estava contando com o banco para viver de altos rendimentos esse ano, a fonte secou. Indo para a nossa quarta parte, múltiplos e preço justo. Chegou a hora de avaliar a boiada. Vamos dar uma olhada em como o mercado está precificando essas ações no meio dessa tempestade toda. Quando a gente olha para o retorno sobre o patrimônio líquido, o famigerado ROE, a diferença salta na tela. Olha só, o BTG entrega ali perto de 25%, o Itaú na casa dos 24%, Bradesco e Santander por volta dos 16%. E o Banco do Brasil despencou para decepcionantes 7,3%. A rentabilidade do banco está muito abaixo do seu custo de capital. Em termos práticos, hoje ele está destruindo o valor ao invés de criar. E com um desempenho operacional tão fraco assim, o mercado não perdoa e bate na cotação. O indicador de preço sobre o valor patrimonial, o famoso PVP, desabou para 0,64. E, historicamente, toda vez que a situação azeda, com balanço ruim e proventos baixos, o mercado empurra mesmo esse múltiplo lá para baixo, para a região de 0,5 a 0,6. Então sim, a gente está vendo a ação ser negociada com um desconto super agressivo. A fenda entre o que está no balanço e a cotação no mercado é gigantesca. O valor patrimonial por ação, que é basicamente o que o banco tem no papel, é de R$ 32,67, mas o preço atual está derretido, girando em torno de R$ 20,89. Tem um abismo imenso entre o valor dos ativos na contabilidade e o preço que o mercado topa pagar hoje em dia. E aí chegamos na nossa última parte. Afinal, vale a pena investir? É uma baita pechincha ou uma armadilha? Vamos resumir de um jeito bem objetivo que a gente cobriu até aqui. Do lado positivo da balança, o banco ainda tem um índice de eficiência altíssimo, na casa dos 28%, continuando como um dos mais eficientes do país. Outra coisa boa é que as concessões de crédito que rolaram do meio de 2025 para cá foram mais criteriosas e estão mostrando um risco bem menor de calote futuro. Mas do lado negativo, o momento agora é de muita dor, não tem como negar. As projeções de lucro sofreram cortes brutais e a inadimplência no agronegócio, puxada por aquelas recuperações judiciais, continua subindo sem freio. E com tudo isso na mesa, chegamos ao nosso veredito final. Com os lucros sendo engolidos pelas provisões e as ações negociadas a apenas 0,64 do seu valor patrimonial, o Banco do Brasil virou uma pechincha histórica que vai premiar quem tem paciência, ou é uma clássica armadilha de valor que a gente tem que passar longe até a tempestade passar de vez? Bom, os dados estão todos aí para vocês analisarem e tirarem as próprias conclusões. Conta pra gente aqui. Você acredita na recuperação do bebê? Tem que ter estômago, hein? A inadimplência do agro tá arrebentando com o banco. É, estômago e paciência. Mas diz aí, tá vendendo? Comprando ou só esperando? Curte e compartilha para mais balanços. Até a próxima, boiada! Munem!